Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco, sejam todos bem-vindos. Quase que os irmãos vieram de canoa, né? De barco, porque esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse período aqui, esses dias, os últimos dias, tem sido, né? Chuvas de bênção, né? E nós louvamos a Deus, porque o calor que estava antes, né? E agora, essa semana toda, com uma temperatura muito favorável, né? Louvamos a Deus, porque Ele cuida de nós a cada dia. Meus irmãos queridos, nós queremos lembrar a todos a necessidade de estarmos orando, né? Orando incessantemente, como a Bíblia manda, uns pelos outros. Temos muitos irmãos, né, que estão em tratamento de saúde, fizeram cirurgia, como a Priscila fez, como a Aparecida fez também, filho da irmã Ari, da irmã Maria, está em recuperação. O Jonatas, filho da Penha, e Joaquim também fez cirurgia essa semana. Ele passou mal, foi ao hospital e fez cirurgia de apêndice. Já ficou livre da apêndice, com 9 anos. E hoje ele foi para casa. Graças a Deus que ele está bem, está passando bem, está se recuperando bem e já está em casa a partir de hoje. Então, outros irmãos, né, em tratamento de saúde, aguardando também cirurgia, e possamos estar acompanhando, lembrando, né, também o Fernando. Estivemos hoje com a sogra dele, né, a mãe da Sayonara. A Sayonara esteve aqui com a gente, mais a Thalita. Depois encontramos com elas lá no mercado. E antes encontramos com a mãe dela, vindo da igreja, voltando da igreja. Paramos com ela um pouco e ela disse que o Fernando precisa das nossas orações e também está na expectativa de uma cirurgia. Sabemos, né, irmãos, que não tem sido fácil para ele essa luta toda, para eles, para a família, né? Então, e ele ali assistindo 24 horas, levando para o médico, levando lá para o INCA, para o Rio, né? Ela está indo vários dias na semana, quase que todos os dias da semana, fazer aplicação lá no Rio. Amanhã mesmo ela vai. E o irmão dela que fez a doação da medula, também está se sentindo mal, tá? E vai precisar também estar indo ao médico, fazendo tratamento, já está sendo acompanhado, porque houve uma inflamação aonde foi feita a incisão para a retirada da medula. Então, vamos estar orando por esta família e pelas demais famílias, tá? Então, é um período para que a gente possa estar mais do que nunca voltados para o trono de Deus, para o trono da graça do Senhor, lembrando do Salmo 46, lembrando do Salmo 40, e clamando ao Senhor por socorro, por misericórdia, por cura e por recuperação desses nossos irmãos. Em relação aos anciãos, também necessidade de oração, porque alguns têm dificuldade, não têm conseguido mais chegar, a não ser que alguém traga ou que vá buscar. Então, oremos também pelos anciãos da nossa igreja. Segundo lugar, quero compartilhar aos irmãos, nós estamos completando mais um ano de existência da nossa igreja e vamos completar 32 anos de organização de trabalhos aqui. A partir do dia 22 de março, nós vamos estar celebrando, conforme nós programamos, para o dia 22, que é uma sexta-feira, 23 sábado e 24 domingo. No dia 22 estaremos recebendo a Igreja Batista Primeira, Pibita, com o pastor Ivaí. Vai trazer a programação e realizar o culto aqui conosco, celebrando os nossos 32 anos. No sábado, nós estaremos recebendo a Segunda Igreja Batista de Manilha, pastor Marcos Marques, nosso amigo antigo, também com a igreja e com a programação, preparando para também nos ajudar aqui na celebração. No domingo,
nós faremos então a celebração e encerramento, e estará pregando para nós o pastor José César de Almeida, também nosso amigo, nosso conhecido dos irmãos, né? Já tem estado com a gente, né, de período em período, e nós louvamos a Deus pela vida dele, da sua família. Ele está pastoreando lá no Rio de Janeiro atualmente, mas já separou na agenda o domingo, né, que é um dia um pouco mais difícil, né, para pastores titulares, mas ele já deixou agendado e já separou, me confirmou essa semana, que dia 24, se Deus permitir, 24 de março, ele vai estar aqui também conosco. Então, teremos uma celebração muito especial, de gratidão ao Senhor. Contamos com a participação de todos os irmãos, de todas as famílias da igreja. Ainda temos um grupo de membros fundadores que podem também estar, né, fazendo-se presentes, celebrando conosco, graças a Deus por isso. E convidando os familiares, tá, os irmãos, quem puder ser convidado, né, convide para estar conosco a cada semana, cada domingo, quarta-feira, nós temos cultos toda quarta-feira às 19h30, domingo pela manhã às 9 horas e também à noite às 18 horas. Todos são muito bem-vindos. E vamos estar orando em favor dessas programações da igreja e convidando as pessoas para estar conosco, né? Nosso propósito é glorificar ao Senhor, é alcançar vidas e exaltar o nome do Senhor. E então vamos caminhando com a graça de Deus. Eu quero ler com os irmãos nesse momento, quando nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor, como sempre fazemos no último domingo de cada mês. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu quero parabenizar os irmãos também dos aniversariantes do mês de janeiro, porque tem um povo bonito que faz aniversário no mês de janeiro, né? Acho que é o povo mais bonito, né? Faz aniversário em janeiro, já começa o ano. Então parabéns a todos. Romero fez essa semana, né, Romero? Né? Parabéns daqui, eu não mandei no Face, nem no WhatsApp. 5-1, né, Romero? Graças a Deus por isso, hein? Atravessou aí meio século aí, Deus abençoe, tá? A cada um que fez aniversário, meus irmãos, Deus abençoe. A Fátima também fez aniversário, né, Fátima? E nós louvamos a Deus pela vida de cada um, né? São muitos aniversariantes. Desculpa se eu esqueci algum nome. Rafael fez aniversário, muita gente mesmo, né? Késia. Alessandra também, né, Alessandra? Hoje é Giovana? Ah, sim, que beleza, né? Ela estava pela manhã. Ela e o Gustavo. Muito bem, irmãos. Então, Deus abençoe muito aos irmãos e vamos caminhando. Quarta-feira tem culto, 19h30, e eu estarei fazendo aniversário, meus irmãos, e eu estarei aqui. Quem sabe chega um bolo aqui, né? Ô, bênção de Deus, né? Aí, ó, fica à vontade, tá, meus irmãos? E aí, para completar, eu estarei completando, se Deus permitir, 64 anos de idade já. Amém, irmãos? Parece com 38, né? Mais ou menos, né? O tempo passa, né, irmãos? O tempo passa, porque eu cheguei aqui com o cabelo pretinho, de bigode, né? E depois desses 33 anos aqui com os irmãos, eu estou um pouquinho diferente, né? Mas pouca coisa, né? Deus seja louvado por isso, irmãos. É uma maravilha, né? Uma bênção. Obrigado, meu irmão. Deus é bom o tempo todo, né? Porque realmente, né? Tive uma fase difícil, né? Uma fase difícil, né? Eu acho que aquele bigode me sugava, né? Tá certo. Mas que bom, né, irmãos? Que nós estamos caminhando e amadurecendo a cada dia. Louvado seja o Senhor. Assim, irmãos, são muitas amizades construídas, né? Muitas vidas alcançadas para a glória do Senhor, e nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja ao longo desses anos, e desejamos, né, que todas as famílias estejam a cada dia participando e retornando também para essa caminhada até Cristo voltar. Esse é o nosso propósito.
Nós vamos ler então a palavra de Deus, uma vez que nós temos a celebração da ceia do Senhor, esse culto tão especial para nós, para a vida da igreja, uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja e que, né, seja celebrado até a sua volta, né? A ceia, o batismo, as celebrações, os cultos, os encontros, a comunhão, e a ceia então retrata, né, todo esse amor grandioso de Deus. Romanos capítulo 5, eu quero começar lendo esse texto, depois eu vou ler outros textos, e nós vamos assim então fazer a nossa celebração para a honra e glória do Senhor. Romanos capítulo 5, um texto muito conhecido de todos nós. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, irmãos? Que possamos estar entendendo esse grande sacrifício que Cristo fez em nosso favor e entendendo o propósito para o qual nós estamos aqui nesse mundo, ainda caminhando e caminhando com Cristo, porque fomos alcançados. E gostaria então de chamar a atenção para um ponto, observando o texto e também de forma muito especial o verso 2, que diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Caminhar na esperança da glória de Deus. Nosso tema anual é Vivendo a Fé, Semeando Esperança, com base lá em Isaías 40, verso 31. E nós louvamos a Deus porque Jesus Cristo, ele trouxe esperança para nós. Ele plantou essa esperança no nosso coração. A esperança de sermos cuidados por Deus. Jesus chamou de amigos. Então o propósito para a nossa vida, o propósito divino para a nossa vida é uma caminhada de esperança. E é o que chama atenção nesta noite, é qual a perspectiva de vida que nós estamos vivendo. Sob qual perspectiva nós estamos caminhando? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, como povo de Deus. E a Bíblia então vai mostrar para nós, né, aqui mesmo nesse texto, que a perspectiva precisa ser esta. Nós estamos caminhando para a glória de Deus. E a nossa esperança
é a glória de Deus. Nós estamos caminhando para a glória, para glorificar o Senhor a cada dia em tudo que fazemos e pensamos, porque também estamos caminhando na direção da glória de Deus, que é a vida eterna, assegurada para cada um de nós. O mundo não tem essa esperança, o mundo sem Deus precisa reconhecer, precisa ouvir falar desta esperança, e nós precisamos viver sob essa perspectiva. Então a nossa vida diária, ela precisa ser condizente, obrigado minha querida irmã, precisa ser condizente com essa palavra que o Senhor deixou para nós. Jesus sempre teve essa preocupação, a preocupação de sinalizar para a sua igreja, os seus discípulos, de que ele vai voltar. Há uma segunda vinda de Jesus Cristo. E a sua igreja, então, precisa caminhar sob essa perspectiva da revelação plena da glória de Deus. E aí Jesus, então, vai, através das suas mensagens, seus ensinos, e aí vou aqui em Mateus capítulo 24, verso 36, ele diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Assim, então, nós precisamos trilhar a nossa vida como servo do Senhor, como igreja de Cristo, nessa perspectiva. Não dá para fazer aliança com esse mundo. E é uma coisa que nós precisamos estar ensinando a cada pessoa e aos nossos filhos, né, começando desde pequenos, a aprender que nós estamos caminhando para o céu, que nós precisamos desfrutar e fazer o melhor que pudermos fazer nessa nossa existência, é claro, com os privilégios e obrigações que esta vida requer, mas nunca podemos esquecer, perder essa perspectiva de que o nosso lugar definitivo não é aqui. E esse mundo mau, ele tenta de todas as formas nos prender aqui, aos valores, aos anseios, e como se não houvesse o céu. E sem perspectiva desta verdade de que Deus está no controle de todas as coisas e que Jesus Cristo, sim, ele vai voltar um dia. E é interessante você observar o curso desse mundo e uma grande parte da humanidade que vai caminhando sem nenhuma perspectiva nessa direção. As pessoas estão ocupadas no seu dia a dia, nos seus afazeres, nas suas realizações, nas suas buscas, e apenas construindo aqui, aqui e aqui. O diálogo, quando você conversa com muitas pessoas, você observa que ele não tem perspectiva, ou ela, de nada do céu. De que essa verdade, que para nós é uma verdade que a Bíblia
nos garante, porque nós cremos que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus para nós. Muita gente crê que isso é um mito e que isso não tem razão de ser, e que acreditar nisso é perda de tempo. Mas nós precisamos lembrar de que ela é verdade, a Bíblia é a verdade, e os acontecimentos, a história, toda vem mostrando nessa direção, e o que Jesus Cristo ensinou, ele referendou o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra que se tornou carne e mostrou-se como verdade absoluta para que nós possamos confiar a nossa vida. Então, quando você confia a sua vida em Jesus Cristo, você está de fato selado para a eternidade com Ele. Nós caminhamos para uma eternidade. Nós já vivemos parte dessa eternidade com essa garantia, com essa esperança que nós temos da salvação. Porque essa salvação que nós ganhamos porque cremos em Jesus como Senhor e Salvador é um legado para nós. E nada pode mudar isso, e nada pode tirar isso, e nada pode anular isso, como a Bíblia mesmo assegura. Então, nós precisamos caminhar como igreja do Senhor Jesus Cristo, como povo de Deus, como corpo de Cristo, caminhar a cada dia, fazer o que for necessário, construir o que precisar ser construído, sem perder a perspectiva da eternidade, sem perder a perspectiva do céu, sem perder a perspectiva de que Jesus ele vai voltar para reinar e reinar conosco, nos levando para o seu reino eterno que está preparado, como a Bíblia fala. Também no capítulo 25, lá, a partir do verso 31, a Bíblia vai dizer para nós ainda, enfatizando a necessidade de nós, a cada dia, estarmos vivenciando essa expectativa, E eu falei com os irmãos, creio que numa quarta-feira aqui, agradecendo a Deus pela vida do Joaquim, nosso netinho, com 9 anos. No dia 31, depois do culto, tivemos a mensagem, a celebração, ele entregou a fichinha dele preenchida. E disse: vovô, eu aceitei a Cristo, aqui a minha ficha aqui. E aí a ficha está aqui, para a gente estar orando por ele a cada dia, e está preenchida direitinho. De forma que, eu falei: você entendeu a mensagem de salvação? E você aceitou a Jesus como seu Salvador? Ele: sim, eu entendi tudo, sim. Do jeito que ele fala, Ele então entendeu e entregou a ficha dele. Nós louvamos a Deus por isso. Nós estamos caminhando com essa perspectiva e queremos que os nossos filhos, nossos netos e todas as pessoas caminhem também, vivam a sua vida da melhor forma que for possível viver. Porque a vida é um presente de Deus. E é um presente único do Senhor para nós. Nada é tão valoroso como a vida. Então, que possamos viver da melhor forma, e nós vamos viver então dessa melhor forma, se nós vivemos sob essa perspectiva, de que somos de Deus, estamos com o Senhor, e nós estamos caminhando para a glória eterna do Senhor, como a Bíblia aqui fala para nós. No verso 31, então, do capítulo 25 de Mateus, Jesus também ensinando, ele diz: olha, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer,
tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, que nós possamos, meus irmãos, a andar, a viver, né, nessa expectativa, né, ou nessa perspectiva de vida que o Senhor, né, tem para cada um de nós. Ele nos, né, direciona para que nós possamos estar construindo a nossa vida sob essa base sólida, sob essa verdade absoluta, de que Ele quer nos usar aqui na nossa caminhada como igreja do Senhor, cuidando, né? E aí então nós temos o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Precisamos a cada dia caminhar sob esse legado e nessa perspectiva de que o Senhor, Ele um dia voltará. Um dia nós prestaremos conta do que nós fizemos de bom ou de mal com a nossa vida, como diz lá a primeira carta aos Coríntios, para cada um de nós também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe a nossa igreja e que possamos nos alegrar com esse modelo de vida, com esse propósito de vida que o Senhor tem para cada um de nós e nos ensina a vivenciar. Amém? Seja assim para a glória de Deus. Nós vamos estar, meus irmãos, agora a partir desse momento, tratando dessa parte tão boa, que é a ministração na